Levanto-me hoje pela força poderosa, a invocação da Trindade, pela fé na Trindade, pela confissão da unidade do Criador do Criador. Levanto-me hoje pela força da natividade de Cristo e de seu batismo, pela força da crucificação e do sepultamento, pela força da ressurreição e da ascensão, pela força da vinda do juízo final. Levanto-me hoje pela força do amor dos querubins, em obediência aos anjos, a serviço dos arcanjos, pela esperança da ressurreição e da recompensa, pelas orações dos patriarcas, pelas predições dos profetas, pela pregação dos apóstolos, pela fé dos confessores, pela inocência das virgens santas, pelas ações dos justos. Levanto-me hoje pela força do céu, luz do sol, brilho da lua, resplendor do fogo, velocidade do vento, profundidade do mar, estabilidade da terra, firmeza da rocha. Levanto-me hoje pela força de Deus que me conduz, pela força de Deus que me sustém, pela sabedoria de Deus que me guia, pelo olhar de Deus que me vigia, pelo ouvido de Deus que me escuta, pela palavra de Deus que me fala, pela mão de Deus que me guarda, pelo caminho de Deus que se estende diante de mim, pelo escudo de Deus que me protege, pela hoste de Deus que me salva das armadilhas do demônio, das tentações do vício, de todos aqueles que desejam o mal, longe e perto, sozinhos e em multidões. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo debaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar, Cristo no coração de todo homem que pensa em mim, Cristo na boca de todo homem que fala de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Levanto-me hoje pela força poderosa da invocação da Trindade, pela fé na Trindade, pela confissão da unidade do Criador do Criador. Amém. Levanto-me hoje pela força poderosa, a invocação da Trindade, pela fé na Trindade, pela confissão da unidade do Criador do Criador. Levanto-me hoje pela força da natividade de Cristo e de seu batismo, pela força da crucificação e do sepultamento, pela força da ressurreição e da ascensão, pela força da vinda do juízo final. Levanto-me hoje pela força do amor dos querubins, em obediência aos anjos, a serviço dos arcanjos, pela esperança da ressurreição e da recompensa, pelas orações dos patriarcas, pelas predições dos profetas, pela pregação dos apóstolos, pela fé dos confessores, pela inocência das virgens santas, pelas ações dos justos. Levanto-me hoje pela força do céu, luz do sol, brilho da lua, resplendor do fogo, velocidade do vento, profundidade do mar, estabilidade da terra, firmeza da rocha. Levanto-me hoje pela força de Deus que me conduz, pela força de Deus que me sustém, pela sabedoria de Deus que me guia, pelo olhar de Deus que me vigia, pelo ouvido de Deus que me escuta, pela palavra de Deus que me fala, pela mão de Deus que me guarda, pelo caminho de Deus que se estende diante de mim, pelo escudo de Deus que me protege, pela hoste de Deus que me salva das armadilhas do demônio, das tentações do vício, de todos aqueles que desejam o mal, longe e perto, sozinhos e em multidões. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo debaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar, Cristo no coração de todo homem que pensa em mim, Cristo na boca de todo homem que fala de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Levanto-me hoje pela força poderosa da invocação da Trindade, pela fé na Trindade, pela confissão da unidade do Criador do Criador. Amém. Levanto-me hoje pela força poderosa, a invocação da Trindade, pela fé na Trindade, pela confissão da unidade do Criador do Criador. Levanto-me hoje pela força da natividade de Cristo e de seu batismo, pela força da crucificação e do sepultamento,
pela força da ressurreição e da ascensão, pela força da vinda do juízo final. Levanto-me hoje pela força do amor dos querubins, em obediência aos anjos, a serviço dos arcanjos, pela esperança da ressurreição e da recompensa, pelas orações dos patriarcas, pelas predições dos profetas, pela pregação dos apóstolos, pela fé dos confessores, pela inocência das virgens santas, pelas ações dos justos. Levanto-me hoje pela força do céu, luz do sol, brilho da lua, resplendor do fogo, velocidade do vento, profundidade do mar, estabilidade da terra, firmeza da rocha. Levanto-me hoje pela força de Deus que me conduz, pela força de Deus que me sustém, pela sabedoria de Deus que me guia, pelo olhar de Deus que me vigia, pelo ouvido de Deus que me escuta, pela palavra de Deus que me fala, pela mão de Deus que me guarda, pelo caminho de Deus que se estende diante de mim, pelo escudo de Deus que me protege, pela hoste de Deus que me salva das armadilhas do demônio, das tentações do vício, de todos aqueles que desejam o mal, longe e perto, sozinhos e em multidões. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo debaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar, Cristo no coração de todo homem que pensa em mim, Cristo na boca de todo homem que fala de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Levanto-me hoje pela força poderosa da invocação da Trindade, pela fé na Trindade, pela confissão da unidade do Criador. Amém.